Pessoal, já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossa aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital e das unidades associadas aí do Senai, né? Exemplo aí é de vocês, tá? De Lusiânia. Depois da gente, dos informes aqui, né? Sobre as regras que os professores, né? Professor presencial, professor EAD, alunos devem seguir, né, para um bom andamento dessa aula, né? A gente vai voltar à nossa programação normal, tá? Com a nova UC, a UC 15, né, a penúltima aí, de manutenção e operações do sistema elétrico, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, lembrando aqui, pessoal, vocês iniciaram aí como polo, né, do Roberto Manche, tá? Atualmente aí vocês estão ainda aqui no sistema da Roberto Manche, né? Mas essa turma aqui é de Lusiânia, tá? É, o momento presencial, ele vai ocorrer dessa UC aqui no dia 23, tá? Na segunda-feira, depois, né, dessa semana, sem ser a próxima, né? Porque na segunda-feira e na terça, né, é carnaval e só retornando as atividades na parte da tarde aí, né? Depois da quarta-feira de cinza. Então, a primeira aula vai ser na segunda, tá? E a segunda vai ser na terça-feira, aqui, dia 24, tá? Então, é uma UC relativamente rápida, tá? Só terão duas aulas, porque aí já no dia 25/2 a gente já começa projetos do CEP, tá? Eu estou fazendo aqui a revisão aqui. Se alguém não enviou alguma atividade aqui na UC anterior aqui, tiver faltando, pode, pode me avisar, tá, pessoal? E também eu e a monitora de vocês, a monitora Laura, ela está literalmente monitorando aí, vendo a situação aí de cada aluno que tiver com alguma pendência aí relacionada a entregas, tá? Que aí a gente verifica a melhor forma aí, tá bom? Vamos lá. Então, e como de praxe, eu já pedi para a Laura colocar os materiais extras aqui, tá? Esses materiais, eles são importantes porque essa UC aqui, né? A partir da UC anterior, vocês viram que teve muito material extra, né? A UC 13 de instalação do CEP, manutenção e operação do CEP e também a próxima, né? Que é a última do curso de eletrotécnica, projetos do CEP, ela basicamente depende da concessionária de energia elétrica local, tá? Então depende de conhecimentos.
e de documentação específica que a concessionária elabora aí, né? Seus profissionais aí contratados elaboram e publicam ali baseado nas NRs, NBRs e por aí vai. Tá bom? Então é fundamental para você, futuro eletrotécnico, para você que está assistindo a aula, futuro engenheiro eletricista, ter noção de que é necessário você verificar as normas, não só as NBRs, como eu venho falando aí, né? NR, mas as normas técnicas de distribuição da concessionária de energia local, tá? A qual você está fazendo o projeto ou executando o mesmo. Daí já vamos começar hoje já fazendo análise da primeira atividade aqui, tá? Já vou baixar aqui rapidamente a situação de aprendizagem. Como é uma pasta aqui, com, ela já vem aqui, ó, já tudo formatado aqui. Vou fazer aquela nossa pasta aqui de atividades. Eu vou dar uma abreviada aqui no na folha padrão. E basicamente essa folha aqui, pessoal, ela é a mesma, tá? Que são as mesmas perguntas relacionadas aqui. Então, ok. Então, para a atividade, né, a situação aí, depois eu vou aqui nos materiais extras, tá? É porque esse arquivo é antigo, ele é .doc aqui, e aqui como o firewall ainda tem, além do firewall tem um sentinela aqui, por isso que aparece é, no arquivo aqui, tá, pessoal? Ó, Fabrício, né? Vamos entender aqui a situação de aprendizagem, que é o Fabrício, é o técnico de campo, né? Que atua no setor de planejamento, da manutenção da empresa Power System. Então, essa empresa aqui, ela provavelmente ela se encaixa no contexto atual aí, que as empresas terceirizadas, né? Antigamente, por exemplo, aqui antigamente em Goiás era a Celg assumia todo e qualquer tipo de serviço de montagem, manutenção, né? Operação também, tá? Operar no sentido de ligar equipamentos, desligar equipamentos, né? Fazer com que aquele equipamento, além de desligado, esteja desenergizado para você poder fazer a manutenção na chamada rede morta, né, na rede desenergizada, que é diferente de somente desligada, e também fazer a manutenção, né, quando requer aí a manutenção com circuito energizado, principalmente a média tensão, né? Nós temos a manutenção da média, que é a segunda atividade, tá? A gente vai falar de linha viva de distribuição e também a linha viva de transmissão, tá bom? Nesse caso aqui, o Fabrício ele trabalha numa terceirizada aí da concessionária de energia local
E ao chegar, né, no local de trabalho, o analista do Centro de Operações, né, o chamado COD, informou sobre a notificação de falta de energia, né, no bairro da Liberdade. Então, sabendo dessa informação e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, ele fala que memorial descritivo, mas na verdade ele está cumprindo uma SS, tá? Uma solicitação de serviço. Vamos dar nome aos bois aqui, né? A solicitação de serviço ela é gerada, por exemplo, é, a, a queda de energia, que é o caso aqui, né? A pessoa liga, né? Pode ocorrer também que com essa queda de energia, se eu tiver um sistema inteligente aí nessa rede de energia, né? Lembra lá da Smart Grid? O religador de energia, ele vai restabelecer ela e vai fazer um chamado automático. E a equipe que tiver de plantão, que cuida, no caso aqui do bairro Liberdade, que é a terceirizada, a empresa Power System, ela vai fazer esse atendimento. A empresa Carolines Energy vai atender? Não, a Carolines Energy, ela só atende o setor dos funcionários e o setor aeroporto. O bairro da Liberdade, ela não atende porque é meio longe, né? Então, e também ela no contrato, lembra lá instalações do CEP, o pregão eletrônico, né? A empresa, eu já falando Liberdade, né? A Power System, ela ganhou a licitação para fazer os trabalhos, né? Os serviços, trabalho aí parece até macumba, né? Fazer os serviços relacionados à manutenção, montagem, né? Para o bairro, né? Liberdade, provavelmente outros bairros ali daquela região. Já a Carolines Energy System é para o setor aeroporto, setor central e setor dos funcionários, tá? Então, se ocorrer no setor da Liberdade, vai a empresa, a equipe que está de plantão da Power System, tá? E assim por diante. Então, sabendo, né, dessa informação e com base nesse planejamento operacional, é, o eles vão cumprir essa SS, né, essa solicitação de serviço, e essa SS, depois de validada, ela vai se transformar numa ordem de serviço. E essa ordem de serviço vai ser, né, encaminhada hoje em dia por meio eletrônico, tá? Pelo celular ou tablet da equipe que está de plantão. E elas vão utilizar um documento parecido com este aqui, ó. Um documento digital aqui, ó. Deixa eu só. Documento semelhante a esse aqui, ó. Uma APR, tá? Análise preliminar de risco. Verdade, é um documento que ele cumpre duas funções, né? Que é a análise antes de você se expor aos riscos laborais aí, né? Da função, tá? E também ele serve como ficha de entrega de EPI e de EPC. E ele serve, essa ficha de entrega de EPI e de EPC é a comprovação de que o funcionário Alan, cara legal, o funcionário Hipólito Luiz estão executando o serviço naquele dia, né? No dia que foi acionado a equipe aí, né? Então é a prova cabal de que eles têm capacete de segurança, calçado de segurança adequado, a luva com o CA, né? O certificado de autorização correto para a atividade, tá? Então tudo é colocado nesse checklist aqui, né? A matrícula atualmente aí, desde, se não me falha a memória, desde 2016,
Antigamente era um número fictício, né? Um número gerado ali para o funcionário. Hoje em dia ela é rastreável, é um CPF, tá? Para evitar o que que acontecia antigamente. Cidadão, ele, né, acontecia algum acidente, alguma coisa ali e às vezes ele era, vamos dizer assim, ele era um dos corresponsáveis aí e a uma forma de rastrear para saber, uai, por que que você saiu lá da Bahia e veio aqui para Goiás, por exemplo, né? Então, é uma forma de rastrear. Depois da terceirização, né? É que eles consolidaram, inclusive, junto com a desestatização, né? E, o aceite aqui, né? Eles assumiram, na época foi a Enel, tá? Beleza. Alguns pontos que devem ser observados é, ó, tem que delimitar a área de trabalho, necessita assegurar a distância de segurança, todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho, tá? Quando fala componentes, são as pessoas aí, né, da equipe aí, uma equipe leve aqui, ó, tem dois eletricistas de rede e é, o oficial lá, eu esqueci o nome, seria o chefe de equipe ali, né? Então, basicamente, o chefe de equipe, ele observa os dois que estão ali executando a tarefa, né? Um auxilia e o outro executa a tarefa. E assim eles vão alternando ali. Aí data, né, de início, hora do término. Como hoje em dia é um sistema digital aí, né? Então, em tempo real, o COD, né, ele fica sabendo que o serviço iniciou, ele fica sabendo que o serviço finalizou. Então, isso traz uma agilidade maior, né, do que se comparado antigamente, que era um formulário, você ainda tinha que registrar esse formulário aí, até o pessoal saber. Obviamente, a forma assim, mais rápida de saber na época era usando o autotrack aí, utilizando o rádio, tá? Então, ele foi até o local, né? Se deslocou até o local, deixa eu já colocar aqui. Deslocou até o local, né? Juntamente com a equipe, pegou a viatura adequada para aquele trabalho, né? Já estava utilizando os EPIs, EPC, geralmente é assim. EPIs, desculpa só, tá? O EPC aí vai fazer no passo a passo aqui. Então, para a gente fazer aqui eu vou aproveitar os materiais extras que eu mandei para vocês e vou mostrar como que vocês vão utilizar eles. Então, de que forma, né, a área vai ser preparada? Todos esses procedimentos, preparar a área, né, equipamentos, eles dependem de um documento formal aí, né, que, inclusive, no curso de eletricista de redes, nós trabalhamos os principais ali, né? Esse documento é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão, por isso que eu forneci para vocês POPs que foram utilizados, né, no dia a dia aí do eletricista de rede. E esse POP, ele tem os pilares, né? Deixa eu pegar um deles aqui para vocês. Como a tarefa é trocar, acabou a energia, né? Então, por exemplo, acabou a energia, aí nesse caso aqui, ó,
Preparo a área, eu vou mostrar aqui, né, um dos passos. E a chave fusível está com um problema, né? Então você pode trocar o conjunto completo da chave, você pode trocar apenas o elo fusível, né? O, o fusível mesmo, que ele fica dentro do cartucho, né? Do cartucho da chave fusível. Lembrando que a chave fusível, ela é um dispositivo de manobra e proteção, tá? Mas principalmente de proteção. É porque assim, todo dispositivo de proteção você consegue fazer manobra, que é ligar e desligar o equipamento, né? Que o pessoal chama, o nome chique aí é seccionar, né? Fazer o seccionamento no sentido de abrir ou de fechar o circuito. Então, por exemplo, um disjuntor eu posso utilizar ele como um interruptor. Nada me impede de fazer isso, mas deve, né, a gente deve lembrar aí lá de instalações prediais, né, que o disjuntor ele só deve ser acionado quando de uma sobrecarga ou um curto-circuito, que é o trabalho do disjuntor termomagnético, tá? A parte térmica aí é curto-circuito, é sobrecarga, né? O magnético é curto-circuito. Então, a função da chave fusível é manobrar para você dar manutenção e também desenergizar ela. O elo fusível ele quebra, né? Ele se rompe, igual um fusível mesmo clássico aí, né? E ele também ele serve o elo fusível, ele é bem robusto ali, né? Na hora que ele rompe ele tem uma mola ali na base ali, na hora que ele rompe, ele tira esse apoio aí e ele abre. A força também os gases que são expelidos ali na hora do surto ali da rede também ajudam, mas basicamente o que mais ajuda ali é o elo romper, na hora que ele rompeu, ela abre automaticamente ali, tá? Ele tira a força que fica segurando ela ali embaixo ali. Rompeu, ela pega e abre. Beleza. Então, o pop, vou pegar esse aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, para vocês verem. Ó, o passo um, tá vendo? Ele tem os pilares, né? Os pilares de segurança. Passo um, você se equipar com os EPIs necessários. O 2, né? O passo 2 não, desculpa. Nesse passo um, quem que tem competência para tal? O eletricista. O eletricista, ele é um profissional capacitado, ou seja, um profissional que fez o curso de eletricista de redes, tá? Numa instituição, ele fez o curso de capacitação, recebeu o treinamento de um profissional que ele é o responsável técnico pelos treinamentos, né? E não necessariamente desse mesmo profissional, mas ele é o RT, né, o responsável técnico por outros profissionais, no exemplo eu, o professor também, o professor presencial, tá? Que ministra o treinamento aí, né, os cursos, e, e tem a anuência da empresa, ou seja, a autorização da empresa. Então, eu tenho o curso de eletricista de rede, eu tenho a autorização, né? Que eu estou portando a ordem de serviço, então estava de plantão, né? Então tá ok, posso executar todos esses passos, no caso aqui é a sinalização. O risco, né? O terceiro pilar aí, né? Qual o risco envolvido nesse passo e como que você vai controlar esses riscos aí, né? No sentido de diminuir o risco para um nível aceitável aí, né? É, dependendo, às vezes até anular o risco, mas geralmente você diminui o risco, né, para um nível ali aceitável, por exemplo, vamos supor, você está trabalhando em linha viva, a rede é 13,8, então você está utilizando uma luva, né, de classe de tensão aí que diminui a abrangência do campo eletromagnético, né?
e também coloca uma cobertura no cabo que diminui também a abrangência do campo eletromagnético e você vai estar no cesto aéreo, em conformidade lá com a NR12 de máquinas e equipamentos, né, devidamente o caminhão, né, ali, né, ele é aterrado e você protegido, né, isolado da terra. Então, de que forma você vai preparar essa área, né? Estacionar a viatura. Eu aqui, ó, fui bem breve aqui nesse POP aqui, ó, né? Adequada para o serviço, né? Que é o serviço desenergizado, né? Ou seja, você vai fazer o dicas, né? O desligar, impedir, constatar, aterrar temporariamente, né? E sinalizar. Preencher conforme a norma, né, a APR, né, análise preliminar de risco, sinalizar, delimitando, né, a área ali, né, de a área de risco ali, tá? Solicitar ao COD, né, autorização, desabilitando o RA, né, lembra lá em instalações do CEP, que nós vimos que o RA, né, o religador automático, ele pode estar nessa rede se ele tiver, se ocorrer um surto aí, um acidente, ele vai acionar a rede novamente. E geralmente, quando tem um RA mesmo operando nessa rede aí, dependendo se for uma indústria, não vai ser nenhuma equipe de linha viva ou de redes que vai cuidar desse serviço, vai ser uma de linha viva, tá? Mas mesmo assim, é um procedimento, por isso que eu até adicionei aqui para vocês, né? É um procedimento comum você verificar se tem religador automático naquele circuito e se tiver, fazer o etiquetamento aí, né? Fazer o desbloqueio dele, né? Que é colocar lá naquela alavanca lá na posição off, né? E aí, se tiver o surto, ele não vai religar o circuito novamente. Ele vai deixar a proteção operar normalmente, que é o que a gente quer, numa situação dessas aí de risco. Aí, B, quais os equipamentos? E, ó, calçado de segurança, né? Com CA, essa numeração aqui é para o calçado de segurança para eletricista, luvas, né? Capacete com jugular, né, para evitar a queda do capacete e você ficar sem a proteção suplementar, roupas com a proteção, né, anti-chama aí, ó, geralmente ela é um tecido, é um brim, né, e ela tem esse tratamento químico, ela é embebida nesse produto, deixa, deixa a roupa um pouco, como é que eu vou dizer, impermeável ali, né? Aí com o tempo, você lavando, você vai ter que fazer a troca dele, tá? Óculos, protetor auricular, cinto de segurança, tipo, né, o tipo paraquedista, trava-quedas, talabarte, linha de vida, né? E etc. Os EPCs aí, ó, cone, né, de sinalização, fita zebrada, né? Ou fita zebrada, mas só que de lona encerada, que ela é mais resistente aí. Grade metálica para circuitos subterrâneos, no caso aí, né? Manta isolante. E o fluxo é o POP, né? O procedimento operacional padrão, ou, dependendo aí da concessionária, é uma instrução técnica. A diferença é que o POP, ele é explicativo, né? Ele é um passo a passo aqui. O profissional, né? Ele já tem um treinamento, ele sabe o que fazer. A instrução técnica também, ela é descritiva, só que ela tem ilustrações, ela tem um detalhamento maior. Eu coloquei como material extra aí para vocês aqui também esse pop, né? É uma espécie de pop fotográfico, tá? Que a CPFL elaborou já tem bastante tempo aí, né? Mostrando, né? Por exemplo, o pessoal colocou aqui na lona aqui, né? Geralmente você coloca os equipamentos que você vai precisar para executar a tarefa ali, né? Depois que você estacionou a viatura, né? Estacionou ela aqui,
Você vai estender a lona, você vai utilizar aqui, ó, o cone, a fita de lona aqui encerada, né? No caso aqui, ó, fazer a devida demarcação da área protegida aqui, né? Do espaço protegido. Detalhe aqui, ó, já que a calçada foi interditada aqui, ó, você vai criar uma espécie de cancela aqui, né? E detalhe, já que a calçada foi interditada, ó, até deixei desenhado aqui, ó, que não tinha aqui, porque essa daqui, note que a roupa de segurança aqui, ó, ela, por exemplo, aqui a japona aqui, ela não tem a manga longa, né? Atualmente o pessoal utiliza com manga longa. Antigamente utilizava com manga curta, né? Então não faz sentido uma roupa anti-chama com manga curta aí, tá? Então fizeram essa atualização posteriormente aí. Você interditou a calçada aqui, ó. Você cria um corredor, né? Um corredor para fazer, né? Faz a sinalização aqui, ó, para os pedestres passarem aqui, né? Que o pedestre vai ter duas opções, ou ele vai atravessar a rua, né? E fazer o trafegar pela outra calçada, ou então ele vai, né? Se não tiver jeito ali, ele vai utilizar essa via aqui, tá? Então vocês estão vendo, aí tá fazendo, eles estão fazendo o passo a passo de fazer a instalação, né? E o passo a passo desinstalando, né? Tirando os cones, tirando a fita zebrada aqui, né? Isso aqui é para ajudar vocês aí no, né, no mundo do trabalho, aí, na sua vida profissional, tá? É bom vocês já terem, já sair aqui do curso com essa noção. Então, o fluxo de trabalho, basicamente, deixa eu pegar aqui o fluxo operacional, é você listar o passo a passo. Ó, vou pegar aqui, ó, substituir chave fusível, tá? Então, o fluxo que ele está falando aqui, ó, operacional, né? Ou seja, o passo a passo que você vai fazer é esse daqui, ó, substituir chave fusível, tá? Ó, passo um já é um POP ou instrução técnica, né? Que é receber a autorização lá do COD, ó, o 2 aqui, ó, estacionar a viatura, o 3 a gente viu agora há pouco, sinalização, né, da área de trabalho aqui. Passo 4 fazer inspeção visual, né? E também já né, também fazer inspeção por ensaio, né, utilizando o detector de tensão, quando você vai fazer a desenergização do circuito, tá? E para cada passo desses aqui, né, obviamente esses três primeiros, eles são um POP, né, então na documentação deles, eles têm tudo, igual eu mostrei agora, né, eles têm tudo discriminado ali, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, ó, lá no Ó, já no passo 14 é que você vai começar a fazer a troca desse dessa chave fusível aí, né? Que aí você já colocou a escada, fez a amarração, tem as duas linhas de vida, antigamente era só uma, né? Tem a linha de vida que fica no poste e a linha de vida que fica no na escada, né? Ela já vem na escada, na verdade, ali, né? Aí você faz só a adequação ali, né, para ter a certeza, né, que na hora que o eletricista for subir, o trava-quedas ali, ele esteja na posição com a seta para cima, né? E, e na hora que o eletricista vai subir, ele deixa ele frouxo aqui na corda, né? Para justamente para ele, né, para ele conseguir subir e a linha de vida não ir com ele. Então, ó, coloquei aqui, ó, são basicamente 26 passos aqui, tá? Que aí respondem o fluxo operacional
né, para realizar essa tarefa. Então, lá no curso de eletricista de rede, inclusive até na nas reciclagens do NR10, na reciclagem lá do CEP, e também existe uma documentação da concessionária local. Deixa eu ver se ela está por aqui, pessoal. Eu não forneci ela para vocês, não, mas essa documentação, ela mostra as regras. Ela é igual, é como se fosse o manual do usuário aí, tá? As regras que os trabalhadores para aquela determinada função devem seguir aí, né, no exercício das suas tarefas aí, porque assim, o eletricista de rede, basicamente, ele fica de plantão, tá? E não necessariamente, não é todo plantão que ele está fazendo alguma atividade, né? Dependendo do tipo de plantão que ele tá só aguardando ali né, uma ocorrência para ele poder, né, ver que tipo de ocorrência que é na solicitação de serviço, para ele fazer a seleção ali do material ali, da viatura adequada, para ele se deslocar até o local ali, tá? Então, é aquela história, enquanto ele não tiver, e só tiver de plantão, ele não tiver em execução do serviço, ele não está exposto ao risco, ele só está a serviço, né, à disposição da empresa ali naquele período do plantão, tá? Então, a partir do momento que ele pega uma OS, duas, três, quatro, cinco, dependendo aí, né, do dia aí sim, naquela OS, naquele determinado trabalho ali, naquele determinado POP, é que ele vai estar exposto aos riscos, né? E vai fazer todo o procedimento necessário para finalizar a tarefa, né? Para executar e finalizar a tarefa com segurança. Então é isso, pessoal. O material já está disponível aqui, tá? E até amanhã a aula de hoje, tá? Vai estar disponível para vocês aí na plataforma, tá? Então é isso, fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula ao vivo.